Olá, está começando o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. Hoje nós temos um convidado especial, o Dr. Álvaro Gradim, ele que é pneumologista, muito conhecido na cidade de Ribeirão Preto e na região, muito solista aos amigos, aos irmãos, para dar um atendimento especial. E hoje nós vamos falar sobre as questões relativas à lei antifumo, benefícios ou não, sobre tabagismo, enfim, vamos abordar um pouquinho esta área de interesse. Doutor Álvaro, muito obrigado pela sua participação no programa É Isso Aí. O que a gente pode começar a falar sobre os problemas de pulmão na nossa região? Bom, antes de mais nada, um cumprimento a você e os seus ouvintes. A nossa região está vivendo um momento muito típico primeiro da estação que nós estamos vivendo, um tempo de inverno e um tempo muito seco. E, logicamente, além de seco, muita poeira, muita sujeira. Queimada de cana. E ultimamente, nos últimos dias, voltou a queimada com uma grande quantidade de fuligem. E isso tudo, lógico, vem a prejudicar a saúde no ponto de vista especificamente do aparelho respiratório. E as maiores vítimas, as crianças e os idosos, aqueles que não têm capacidade ainda para se expressar ou emitir aquilo que estão sentindo, e as pessoas de idade que já estão com o seu estado geral comprometido e automaticamente eles não conseguem, dentro do seu habitat, dentro do seu dia a dia, se livrar de algumas intercorrências que o aparelho respiratório pode ter. Então essas duas faixas etárias que são bem distintas, mas que são iguais na maior parte das complicações. Nós temos visto grandes casos, severos casos de pneumonia, tanto em crianças quanto nessas pessoas idosas. E são casos que, muitas vezes, com várias complicações, temos visto pessoas falecerem com uma idade, assim, pacientes com mais de 70 anos, né? Porque hoje a terceira idade não existe, existe a boa idade, a gente já considera. E melhor idade é que a gente sabe que hoje não é mais 60 anos, nem 65, vai acima de 70, 75, porque nós vemos muita gente até com idade superior e bem ativo e numa boa estabilidade. Só que essas pessoas também, elas ficam, pelo próprio nosso desenvolvimento e a nossa regressão com o passar dos anos no nosso organismo, elas ficam mais expostas a essas complicações. E as complicações estão levando a problemas respiratórios, a pneumonias severas, a insuficiência e muitos a óbito. Então, nós temos tido um aumento de óbitos, de uma maneira geral, nessas pessoas com idade mais avançada, em decorrência desses problemas que vêm acontecendo. Assim como nas crianças, as complicações, pneumonias com derrames pleurais, com complicações bem severas, necessitando internação. Porque, de uma maneira geral, a pneumonia hoje se trata praticamente ambulatorialmente, com os procedimentos que nós temos, com o uso dos antibióticos, enfim, dos mucolíticos, enfim, de todos os procedimentos que a gente pode orientar a pessoa para fazer e tratar ambulatoriamente. Só que essas complicações, na maioria das vezes, obrigam a internação. E na internação a gente vai, às vezes, encontrar, além dessas complicações que ela está carregando para dentro do hospital, outras que eventualmente ela pode até adquirir dentro do próprio hospital. Então é uma faixa, nós estamos muito expostos a isso. Ar seco, fuligem em grande quantidade, poeira, tá? E uma mudança climática muito rápida que compromete. Né? Ela compromete porque ela esfria durante a noite, aquece durante o dia. As partículas, por mais pesadas que elas sejam, as partículas elas com o calor, elas têm aquele mesmo acompanhamento que quando a gente solta um balão. A gente põe fogo no balão para que ele, com o aquecimento, ele suba. As partículas com aquecimento do dia, elas sobem. Mas durante a noite, com o resfriamento e como nós estamos tendo uma queda muito brusca, essas partículas decantam.
Então, as pessoas, essas partículas vão atingir exatamente o nível nosso do dia a dia, quer dizer, da noite, etc., vão agredir o aparelho respiratório de todos nós, né? É só nós observarmos as nossas fossas nasais, a nossa boca, a nossa pele, de uma certa maneira, ela está mas é demais seca e ressecada em virtude dessas mudanças muito bruscas. E essa partícula que entra, por que as pessoas falam, mas eu de noite que eu pioro, que eu tuço mais? Exatamente porque as partículas estão decantando. Elas estão decantando lá fora e dentro da sua casa. E aí vem assim, o que eu faço com a fuligem e tal? Me desculpem aqueles que falam, nós temos que conservar a água, nós não podemos desperdiçar. Mas não dá para varrer uma fuligem, uma poeira dessa com uma vassoura seca. Vassoura que tem só que ser, vai subir, vai levantar as partículas, vai deixar elas numa altura ou vai subir mais, prejudicando novamente. Nós temos que continuar batendo elas, então tem que ser através da umidade, através da água que a gente possa preventivamente, fora colocar um umidificador em casa, quem não tem, colocar uma toalha úmida, o que mais que a pessoa pode fazer para evitar? Eu te pergunto isso porque uma vez me receitaram usar aquele sprayzinho para colocar na fossa nasal para manter a mucosa umidificada. E para mim foi formidável isso. Não tenha dúvida. Todos os procedimentos que você puder fazer para manter mais hidratado o meio ambiente, se não tem condições de ter um vaporizador ou põe uma bacia com líquido, com água dentro do quarto, na sala, enfim, durante a casa, ou uma toalha úmida na janela, alguma coisa, tudo isso contribui para dar uma amenizada e uma umidificação do ambiente. Agora, quem pode usar um soro fisiológico no nariz, ou então, por exemplo, tem aqueles até em soros fisiológicos, até em forma de gel para uso dentro das fossas nasais, lógico que isso tudo contribui, mas isso só não é suficiente. É importante que além do ambiente a pessoa tome muito líquido, e um adulto ele deve tomar no mínimo de água. Ele pode temperar a água com limão, com o que ele quiser, mas pelo menos 2 litros a 2,5 litros de água ao dia, fora os outros líquidos que ele possa ingerir através do leite, através do café, enfim, através de um refrigerante, enfim, qualquer coisa. Mas a água é importante para você manter a mucosa hidratada. Nós perdemos muito líquido no nosso corpo. Nós temos 5 maneiras que a gente perde diariamente, continuamente líquido para o meio ambiente. Nós perdemos pela urina, nós perdemos pelas fezes, nós perdemos pela perspiração da pele insensível, pela transpiração, essa transpiração quando a gente recebe, principalmente nas axilas e na região inguinal, e pela respiração. Então, quando você respira, você consome, você está mantendo. Líquidos. Tanto que forma aquela muco seco na tua boca. E se você não tomar líquido, de repente você fica com a voz mais afônica ou disfônica em função exatamente de ressecamento da faringe, da laringe. E isso também agride as cordas vocais. Por isso que a gente fica meio rouco e assim por diante. Então, todo esse processo de ambiente é que nós temos que brigar. Paralelo a isso, nós temos os quadros alérgicos, né? E nós temos esses fatores que, além de poluição ambiental, eles também podem agravar aqueles que são portadores de uma alergia do aparelho respiratório e alguns também de pele. E isso a gente tem que, logicamente, tentar evitar, proteger de uma maneira. Tem uma coisa muito simples que as pessoas às vezes esquecem. Nós, como não temos o mesmo hábito dos habitantes da região norte do globo terrestre, onde tem uma divisão mais acentuada e mais bem assim entre as 4 estações do ano, quer dizer, primavera, verão, outono, inverno. Então, há uma preparação para o inverno. Então, durante o outono, as famílias, isso é a regra deles de uma maneira geral, é pegar as roupas que estão guardadas do inverno anteriores, as capas, as mantas, enfim, tudo que eles têm, os travesseiros, os cobertores, colocar ao sol.
para que esse sol, com o seu processo extremamente esterilizante através dos raios solares, consegue combater aqueles ácaros que ficaram germinando durante todo o período que essa roupa, que esse vestuário estava guardado nos guarda-roupa. E nós não temos esse hábito. Então, quando começa a esfriar, nós vamos lá, pegamos um cobertor e pomos em cima da cama. Aí chega no outro dia, vamos lá no armário, tiramos uma blusa que está lá envelopada, às vezes até dentro de um saco plástico para proteger, mas que está cheio de ácaro. E aí o cara põe e aí começa o nariz. Não é só o processo, não é só a lãzinha daquele agasalho, mas sim também os ácaros que estão ali residindo junto com aquela roupa. Então são procedimentos que nós devemos encarar e que nós infelizmente não fazemos. Mas nós não fazemos também isso porque nós nunca sabemos quando é que é frio realmente no nosso meio. Exatamente. Você está esperando um frio amanhã e nós estamos com calor. Quem diria que aqueceria tanto o calor de ontem para hoje? Então, essas mudanças climáticas não são bom para a nossa saúde. Álvaro, nós temos que fazer uma pausa e, na sequência, eu gostaria de falar um pouquinho. Tem a campanha do tabagismo, que está por vir aí, né? Acho que já está no Exatamente. ar. E também, né, as declarações do ministro aí da Saúde. Você queria dar uma palavrinha sobre isso. Mas antes de fazer esse intervalo, queria mostrar o livro aqui do meu amigo Saulo Gomes, um jornalista famoso aqui ribeirão pretano. O Grande Repórter Investigativo, escrito por Adriana Silva. Saulo Gomes, essa obra aqui vale a pena você acompanhar os desfechos de matérias que tomaram fama nacional e internacional. E também lembrando do primeiro simpósio de Direito Agrário e do Agronegócio, que ocorre na FenaSucro, em Sertãozinho. É uma parceria com a OAB Ribeirão Preto e a OAB Sertãozinho. O primeiro simpósio de Direito Agrário e do Agronegócio. E também a campanha Doe Fraldas para os vovós e vovôs. Se você quer participar, quer colaborar com os vovós e vovôs de nossa cidade, doando fraldas geriátricas, você pode passar na farmacêutica, na rua João Penteado, número 720, e na Barão do Amazonas, número 870. E também na loja Rod, na Itapura, número 448. Isso aqui é uma campanha iniciada com participação do programa É Isso Aí e da Frafrem, Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul. Então colabore, vamos ajudar aí fazer o que é possível. E também eu gostaria de mostrar aqui a revista Chibarro Grey. Essa é a capa da nova edição da revista Chibarro Grey. Ela traz como tema os maçons e a abolição da escravatura. Uma revista feita por maçons para maçons de Ribeirão Preto. Pessoal, nós vamos fazer um breve intervalo. Tem um momento jurídico aí, dá uma acompanhadinha que está trazendo cada coisa muito interessante e nós nos vemos em um minutinho. Oi, tudo bem, Luiz Rodrigo? Vamos falar sobre o ICMS da conta de energia elétrica. Você sabia que é indevida a cobrança de 25% deste imposto? Na sua conta, na sua fatura de energia elétrica, no campo distribuição, transmissão e encargos, incide o ICMS do governo estadual. Portanto, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que tal desconto, tal incidência de imposto é indevida. Você pode receber até os últimos 5 anos. Portanto, procure um advogado. Fica a dica. É isso aí, Luiz Rodrigo. SM Cutelaria. São facas artesanais de excelente qualidade e acabamento impecável. Tudo em aço 51x60. Belíssimas aquisições que você só encontra na SM Cutelaria. Fabricação de lâminas em geral, afiação de facas e reformas é na SM Cutelaria Facas Artesanais. Ligue 99717 5188. A Gran Steak é conhecida pela excelência em seus cortes de carnes exclusivos e pelo seu ambiente sofisticado. E para você viver essa experiência, preparamos uma oportunidade. Durante este mês, o valor do jantar para o casal será de R$ 129,90. Curta uma noite agradável e saboreie os melhores cortes por apenas R$ 129,90 o casal. Gran Steak, a reinvenção do rodízio. 16 3911 9009.
Mag Global, prestação de serviços, limpeza profissional pós-obra e industrial, portaria, segurança, jardinagem e a novidade, portaria remota, com atendimento via VoIP e toda a automatização para resolver seus problemas relacionados à portaria. Acesse magglobal.com.br e conheça melhor todos os nossos serviços. Olá, estamos de volta com o programa É Isso Aí, eu sou o Luiz Rodrigo. No bloco anterior, nós estamos conversando com o Dr. Álvaro Gradim, pneumologista, e discorrendo sobre os problemas do sistema respiratório. Dr. Paulo, no bloco anterior, o senhor estava falando sobre as prevenções, as consequências desse ar seco, do problema de poluição no ar e as medidas prévias que a pessoa pode tomar para diminuir um pouco esses efeitos nocivos que todos nós estamos vivendo aqui na nossa região. Mas eu gostaria de fazer uma pergunta. Como é que está a questão da lei antifumo, que envolve o tabagismo e tudo mais? Então, a lei de antifumo, né, que foi implantada em 2009, ela felizmente tem contribuído e colaborado muito no controle e na regressão de muitas complicações advindas do cigarro. Isso, em trabalho recente publicado no Hospital das Clínicas em São Paulo, numa defesa de doutoramento, a gente teve um trabalho bem comprovado, com dados de pacientes que frequentam aquele nosocômio, no sentido das doenças que foram evitadas, a quantidade de doenças que foram evitadas num período de 2 anos, em decorrência das pessoas que deixaram de fumar e que deixaram de ir a óbito ou de ter outras complicações cardiovasculares decorrentes do uso do cigarro. Lógico que isso para nós é extremamente salutar e é por isso que nós continuamos os pneumologistas e, enfim, todos os médicos que têm uma visão assim um pouco mais abrangente daquilo que diz a saúde como um todo, sermos contra o tabagismo. Nós sabemos que tem médicos que fumam e nós recriminamos eles ou sempre a gente tenta ajudá-los ou colaborar com que eles também deixem de fumar, porque eles são um mau exemplo para aqueles nossos pacientes que eventualmente a gente impõe a necessidade de deixar de fumar por uma questão de uma melhor qualidade de vida futura. Então, esse tratamento, essa necessidade que está se expandindo, e felizmente nós temos conseguido, quer dizer, com o apoio de alguns legisladores, de alguns ministros que já tivemos na saúde, exatamente a implantação dessa lei, inicialmente em ambientes mais restritos e depois foi ampliando e hoje a gente sabe que em ambientes fechados não é permitido fumar porque a multa é grande, a multa é uma multa pesada, aqueles que infringem, e logicamente os bares, os restaurantes principalmente, em obediência a isso, e isso porque a vigilância sanitária, independente de qualquer outra crítica que possa ouvir de qualquer lado, a vigilância sanitária tem sido muito presente nesses casos, no sentido de detectar os ambientes que eventualmente permitam, em ambientes fechados, que as pessoas fumem. E elas são multadas, então, com isso, a própria empresa, o próprio local tenta se preservar para não ser, mais uma vez, autuado. E, às vezes, uma autuação que pode até levar um fechamento temporário daquela instituição. Mas desde a implementação da lei antifumo, houve uma queda muito grande do consumo dos novos tabagistas. Exatamente. Você tem algum dado, tem alguma noção sobre nós isso? Temos uma redução assim acentuada de novos casos, fazendo o período de comparação anterior, que chega em torno de 60%, 70% de redução em novos casos. Então isso é uma grande vitória em termos enorme da saúde e também do meio ambiente, porque a gente sabe perfeitamente que não é só você que fuma, não é só o tabagista, aquele indivíduo que fuma, mas aqueles que convivem com ele também são vítimas dos efeitos nocivos da fumaça. Ele tem
a piora do seu quadro respiratório, porque ele está ingerindo a fumaça, e nessa fumaça nós temos mais de 4.700 produtos químicos que acompanham aquela fumaça, que é o dióxido de carbono. Então ele vai ter a nicotina, o alcatrão e uma série de aldeídos e formaldeídos que acompanham, e esses produtos provocam alterações celulares e que são potencialmente cancerígenos. Então, essas pessoas que recebem só a fumaça, né, elas recebem a introdução do monóxido do dióxido de carbono. E uma coisa muito importante que a gente tem que levar, que não é só a fumaça do carro, não é só a fumaça, aliás, do cigarro, mas a fumaça da combustão do carro. Nós temos um trabalho, é um trabalho já antigo, não é um trabalho muito novo, já é um trabalho de mais de 10 anos, até mais, se não me engano, em que comprovava que uma pessoa que trabalhe nas imediações do Correio em São Paulo, na Praça do Correio lá em São Paulo, ele que trabalha diariamente lá, ele consome em nível de monóxido de dióxido de carbono a mesma quantidade que uma pessoa que fume 20 cigarros por dia. Nossa. Então nós temos que pensar que o meio ambiente precisa dar atenção a isso, ou seja, os carros, nós precisamos controlar a combustão dos carros, dos ônibus, enfim, de todos os nossos veículos principalmente, para que nós possamos ajudar a melhorar essa qualidade. Nós temos que evitar de ficar queimando o mato perto das nossas casas, de queimar o lixo que está ali abandonado. Mas exatamente para quê? Para a gente evitar essas complicações. Que a pessoa, está queimando só aquele montinho de lixo. Não é a queimada do montinho de lixo, é o que repercute isso no meio ambiente, aquela fumacinha da queima daquele monte ali. Então, tudo isso nós temos que lutar. E isso é importante no meio ambiente. Agora, 14 de agosto, se lembra o Dia Nacional de Defesa do Meio Ambiente, exatamente que são medidas que nós temos que tomar em todos os sentidos. É na água que nós ingerimos, na água que nós desperdiçamos, mas também no ar que nós respiramos. E isso é fundamental pelas gerações futuras, porque imagina essas pessoas que convivem ali, uma criança que é criada naquelas imediações, como eu falei, lá da Praça do Correio em São Paulo, e assim como o uso dessas outras drogas que são chamadas de ilícitas, né? Mas o cigarro também deveria ser considerado uma droga ilícita, mas infelizmente ainda alcoolismo e tabagismo, eles aceitam como uma droga lícita. E o mal que eles fazem, tanto um quanto o outro, tanto para a pessoa quanto para a família desse usuário, é extremamente prejudicial. E, lógico, aquelas crianças que a gente vê andando lá nas ruas e fumando o seu crack naqueles cachimbinhos que fazem, vocês não imaginam a destruição que ela está fazendo para dentro do seu pulmão. Seu pulmão, porque o que é o crack? O crack é a raspa da cocaína junto com querosene. E olhe lá, né? Misturado, aquecido e formando que solta as pedrinhas que eles vendem como crack. E aí, imagina, você está fumando uma porcaria junto com combustão, com o resto de combustão do petróleo. Doutor Álvaro, me corrija se eu estiver errado, mas a gente ouve que o fumante, se ele para de fumar, depois de um ano, o pulmão dele se restabelece e seria como se ele nunca tivesse fumado. Isso é verdade? Não. O que acontece é o seguinte, depois de um ano, normalmente 1 ano e meio, o que acontece é o seguinte, a capacidade dele de respirar está identicamente a uma pessoa que não tenha fumado. Agora, as lesões que aconteceram no seu pulmão, as inflamações, as destruições de alvéolos, formando os grandes sacos alveolares que vêm a ser futuramente o seu enfisema, não tem recuperação, são lesões irreversíveis. Então, sempre a gente fala, você melhora a qualidade do teu sangue, você vai ter um oxigênio com uma boa hemoglobina, não vai ter a carboxiemoglobina, mas sim uma hemoglobina que carregue bem o teu oxigênio que você precisa para nutrir tua célula, mas aquele machucado, aquela irritação, aquilo que ocasionou nele lá no brônquio e nas paredes dos alvéolos, aquilo é irreversível. Você pode recuperar, você deve fazer tratamentos, deve fazer ginásticas respiratórias, deve provocar, se puder nadar, que é a melhor ginástica de recuperação do aparelho respiratório, ainda é a natação.
justamente, e se tiver o acompanhamento com uma fisioterapeuta, no sentido de saber respirar novamente, porque o indivíduo que fuma, ele desaprende de respirar normalmente, porque ele aprende a tragar o cigarro e ele expelir. E essa característica que ele leva o organismo dele a viciar um tipo de inspiração e expiração. E ele precisa novamente saber, ele reaprender, que é o que a fisioterapia faz, a reeducação funcional respiratória. Ele vai reensinar ele a respirar corretamente, ele inspirar e expirar, porque quando ele está fumando, o residual dele dentro do organismo dele aumenta, e se aumenta o residual, diminui a capacidade de entrar mais oxigênio. Quando ele aumenta a capacidade do residual, esse residual vai aumentando progressivamente, e é assim que rompe as paredes dos alvéolos, formando os sacos alveolares e os respectivos enfisemas. Então, tudo isso é importante. E nós temos que levar uma coisa, o cigarro, a fumaça, vamos pôr a fumaça do cigarro, qualquer que seja ela inibe uma coisa muito importante. No nosso nariz e em todo o trato respiratório, nós temos uns cabelinhos, uns cilos, que são aquilo. E eles vão diminuindo progressivamente dentro do aparelho respiratório, dentro da árvore respiratória, até os bronquíolos terminais, são menores. Mas só que quando a pessoa dá uma tragada no cigarro ou ele entra em contato com simples fumaça, ele inibe esse movimento ciliar. Então a possibilidade e a capacidade dele de ele inalar uma quantidade muito grande de moléculas pesadas que tenha no ar é muito grande. Então isso é importante a gente salientar. Eu só fumo 3 cigarros por dia. Para ele recuperar a agilidade ou o funcionamento desses cílios aqui, ele demora de 6 a 8 horas. Então se ele fuma um de manhã, um de tarde, um de noite, ele está fumando o dia inteiro. Aí ele está inibindo a função ciliar do aparelho respiratório às 24 horas. Ok, doutor Álvaro, nós podemos encerrar, nós temos um minutinho para encerrar o programa. O que o senhor fala sobre a declaração do ministro da Saúde? E ele foi muito infeliz, né, porque ele fez O que é que foi a fala dele, para ficar mais claro? Bom, a fala dele foi mais ou menos assim: eu faço de conta que pago e os médicos fazem de conta que trabalho. Primeiro, se isso for realidade, que os médicos fazem de conta que trabalho, é incapacidade dele administrativa de punir e de repreender esse negócio. Segundo, se ele faz de conta que ele paga, realmente ele faz de conta que ele paga, porque ele paga salários extremamente baixos e que não é compatível com o exercício profissional de cada um dos exercícios. Além de pagar irrisoriamente, ele sempre paga, principalmente nos atendimentos dos serviços públicos, nos hospitais e assim, paga com atraso, paga em desânimo, faz os seus cortes e deixa tanto a unidade de saúde quanto o próprio hospital que está prestando serviço ao SUS em muitas situações muito delicadas. Nós vemos as santas casas por esse país afora, sempre de chapéu na mão, pedindo, implorando alguma coisa, porque o dinheiro que eles recebem retardado chegam a repassar com 60, 90 dias. E isso quando passa integralmente, isso quando não faz cortes e assim por diante. Então, realmente, o sistema de saúde nosso, falta gestão, falta gente competente para gerir. Eu não diria que falta dinheiro. Tem deficiência de dinheiro, como tem em todos os outros setores. Mas o grande fator, o grande problema da saúde neste país é gente capaz para gerir, para ter gestão. É uma gestão em saúde que começa no nível do Ministério, na Secretaria do Estado e termina nos municípios. E isso em cada unidade. Não é o secretário e não é isso. É em cada unidade, em cada serviço que presta, ter gente que tem realmente competência e não indicação política de pessoas que não têm a menor noção de fazer do que é necessário e do que é preciso para que se exerça corretamente o exercício e que não prejudique a população. Doutor Álvaro, muito obrigado pela participação no programa. É isso aí, nós ficamos por aqui e nos vemos no próximo programa. Por que programa? É isso aí. É isso aí. Muito obrigado. Tá certo.